Fala galera, bem-vindos aqui a um grande crossover que estamos fazendo entre Pixel 4 e nosso querido Papo Walker. E aí, Henrique, tudo certo? Vamos falar de novo agora sobre The Walking Dead World Beyond. Fala pessoal, como é que tá? Beleza, Luke? Vambora, cara, Papo Walker aí, junto com a Take pra gente bater esse papo sobre os Walkers e tudo que envolve essa galera aí. Então, cara, pra quem já assistiu o primeiro vídeo, ou se não assistiu ainda, só procurar aqui na playlist. A gente conversou bastante sobre a primeira temporada do World Beyond, o que achamos sobre essa primeira temporada, e agora a gente vai falar assim, um grande prós e contras, tá? Coisas que a gente viu que funcionou, que a gente gostou, coisas que não funcionou, que talvez poderia ter funcionado um pouquinho melhor, né, na nossa opinião, assim. E, cara, a primeira coisa, assim, já pra te perguntar, foi apresentado pra gente, tá, uma linguagem diferente já de contar essa história, né, do que a gente estava acostumado no Walking Dead e no Fear. Essas duas linguagens, elas são um pouquinho mais parecidas, assim. E no World Beyond, eu acho que a primeira coisa, cara, diferente foi o tom que foi contado dessa história, tá? O que tu achou desse tom apresentado na história, assim? Porque eu vi muita gente, cara, reclamando muito porque ela tava muito diferente, tá? Muito diferente. E daí, junto depois desse mundo diferente, começaram a falar que tava muito adolescente já esse negócio, tá? Mas primeiro desse tom que tava muito diferente, assim. O que te bateu, cara, logo que tu começou a assistir sobre essa primeira diferença de linguagem, sobre o tom da série, o tom que eles estão contando no World Beyond? Sim. Cara, eu já esperava que ia ser algo diferente, não sabia exatamente o que, mas quem sabe se eles tivessem feito uma transição mais suave, suave ao contrário no caso, né, do mais dark pro menos dark. Talvez a galera não sentisse tanto esse baque, assim. Eu acho que poderia ser um ponto negativo, principalmente se tu tá com uma expectativa um pouco errada sobre isso, mas eu acho que isso não prejudicou a história em si, talvez prejudica como tu tá consumindo a história, aí a tua experiência ali talvez fique meio assim, justamente por esse ponto que tu falou, né, Luke, que é o fato de tu estar muito acostumado com uma coisa e ter essa quebra. Porém, eu me lembro que uma galera também teve a mesma sensação lá quando começou Fear, cara. Então, não sei até que ponto isso não é um comportamento meio natural, assim, sabe? De tu ver que, mudou do que eu tô acostumado e tu vai reclamar, assim. Então, mas eu senti também que deu aquela infantilizada ali no núcleo, deu aquela, né, os adolescentes e tal, e algumas coisas meio bobinha, e que tu tem que dar aquela, como é que eu vou dizer, aquela... Não é a forçada, mas aquele voto, aquela boa vontade extra, assim, pra te aceitar e passar ileso nessa. Pois é, até aproveitando isso, já que tu falou, né? Teve uma galera que comentou também que, assim, começaram a assistir o World Beyond, daí tiveram esse problema. Mas daí o World Beyond apresentou pra gente quase como se fosse uma série paralela dentro da própria série, né? Que eles dividiram, basicamente, né? Toda essa caminhada que tem do nosso quarteto, que virou um sexteto ali, e do que está acontecendo no TRM, na tal da República Cívica, comandada por Elizabeth. A gente, pelo menos é o que a gente entende, a Elizabeth é o tom mais alto que tem nessa hierarquia, por enquanto, apresentada pra gente, né? Então, pra mim, ela é Deus desse universo, até que seja apresentado alguém maior pra gente. Sim. E essa segunda série, ela, cara, é muito interessante. Então, eu vi muita gente falando assim, cara, eu assisto pra chegar, por exemplo, numa cena pós-crédito. Porque as cenas pós-créditos estavam apresentando muitas coisas legais pra gente. E estavam diferentes também de... Não só do que estava sendo apresentado no World Beyond, mas apresentado até nas outras duas séries, como respostas, né? A gente tava tendo, cara, apresentações de respostas, assim. O que tu achou dessa série paralela dentro do World Beyond, representado pela Elizabeth e representado pela essa tal da República? Sim. Cara, eu acho que essa segunda série, vamos dizer, talvez é o que prendeu a maior parte do público ali. Quando eu falei, eu fui o cara otimista que relevava o outro núcleo pra chegar aí. E aí eu comecei a aprender a gostar também. Mas o que eu queria dizer é que eu acho, fazendo uma análise assim, lá de The Walking Dead, de Fear e agora de World Beyond, eu acho que o World Beyond é o aprendizado que eles tiveram com Fear. Porque com Fear, eles mudaram e seguiram. Não, Fear é Fear, The Walking Dead é The Walking... Então, agora com World Beyond,
eles meio que misturaram, entendeu? Então tu pegava todo esse núcleo tenso e com muita informação relevante que tu queria ver e misturavam com a cena dos adolescentes e aquela questão mais leve. Então, acho que se tu fizesse a média, tu se mantia, entendeu? Não sei, aí agora assim, se dizer que funcionou ou não, pra mim funcionou, agora, né, talvez a outra pessoa queria ver talvez só o núcleo, só que daí não teria conteúdo, daí em 8 episódios acabava toda a série, né, pô, porque daí não haja, aí seria um filme, né, poderia fazer um filme de 3 horas e resolvia toda a série, né, cara, então eles tinham que colocar coisas ali, mas eu acho que eles misturar esses dois núcleos, eu acho que é meio que um aprendizado do que aconteceu lá com Fear, onde eles começaram uma narrativa toda paralela e perderam bastante em muitos momentos com isso, né? E daí eles apresentaram também os flashbacks, né? E os flashbacks, cara, eu assisti Lost. Pô, flashback pra mim foi apresentado lá no Lost como uma figura de linguagem que funcionou muito bem. E, querendo ou não era usado na época e foi colocada, inserida para contar todas as histórias de todos os tripulantes lá do avião e tudo mais. E aqui eles estão usando, cara, isso também para contar muito do que é o drama de cada personagem ali, né, do nosso sexteto. Eu acredito muito que vai ter um flashback na segunda temporada da Elizabeth também, tá, para saber como ela chegou a esse ponto do que ela é hoje, tá, e acho que também da doutora, que a gente acaba descobrindo que tudo aquilo é uma mentira, né? Todo provocado pela Elizabeth, que usou a Huck, e a Huck, né, fez tudo que vai acontecer. Mas você acha que vai ter esses preenchimentos de lacuna através desses flashbacks para essas histórias pessoais, né? Dos dramas dele. E, cara, eu gostei muito dos dramas serem contados assim, porque reforçou muito. O que tu achou desses flashbacks como elementos para linguagem também? Cara, além de eu gostar, eu acho que eles foram usados de maneira muito inteligente, porque o flashback por si só, às vezes tu usar mal, tu sabe bem, tu pode não ter o efeito desejado. E eles terem usado isso de uma maneira progressiva, ou seja, um flashback mostrava uma partezinha, e aí tu fazia tu pensar. E aí depois eles mostravam uma segunda parte do mesmo flashback, da mesma cena. Até que eles levaram a temporada inteira pra contar a história, por exemplo, do Silas. Eles levaram a temporada inteira contando com flashback. Cara, e se eles tivessem feito isso lá no início, talvez ele não ia ter o crescimento que ele teve durante a série, entendeu? Porque lá quando rola a questão, a gente tá liberado pra falar um pouco de spoiler, né? Não liberado. Quem assistiu esse vídeo tem que ter assistido a primeira temporada. A gente tá explorando o que aconteceu, né, pessoal? Então a gente promete não pegar tão pesado, mas tem algumas coisas que são relevantes, assim, porque quando fica naquela questão se o Silas matou ou não, e até ele acha que ele matou, né, ele fica com essa dúvida, principalmente, assim, a gente também não sabe, porque a gente não sabe direito o que aconteceu, a gente sabe uma parte, mas a gente não sabe tudo. Então, se a gente tivesse visto esse flashback inteiro lá no início, talvez essa cena aí não ia ter tanto impacto, sabe? A gente não ia ter essa expectativa de será que foi, será que não foi. Eu achava que não foi. No fim, quando eu vi o episódio, eu até te mandei mensagem assim, cara, alguma coisa aconteceu aí, mas eu acho que ele não matou e tal. Mas foi bem interessante, então, né, a maneira que eles usaram, não a linguagem, mas da forma progressiva, assim, né, não só a linguagem, mas usar isso de maneira progressiva foi bem legal. E agora, cara, a gente chegando, uma coisa que eu vi que funcionou muito bem, tá, e não é uma coisa que eu esperava ver no Walking Dead mais, porque foi algo mostrado na série de TV, lá na primeira temporada do Walking Dead, no 6º episódio lá, que era o encerramento da primeira temporada, né, em relação a como funciona a doença e em relação, né, ao que talvez tenha acontecido, surgido, né, mas principalmente a cura, chegar na cura. E o Orbion tá apresentando muito pra gente em relação à cura, né, o pai das protagonistas, ele é um cientista, ele tá procurando também, tem sua pesquisa, a gente vê que existe já um centro dentro da República especializado para fazer isso já, que daí envolve já nossos A e B, que, né, essa parte de experimentos, cara, isso tudo, assim,
tu gostou de aparecer em Walking Dead, assim, de uma forma, né, que eu acho que vai ter muita importância para o final de tudo, né, de como vai acabar o Walking Dead, assim. Porque senão, cara, eu acho que não faria muito sentido apresentar algo tão legal assim para depois não aproveitar na série principal, né? Se essa World Beyond é para jogar para a série principal, né? Eu acredito que o universo, quando eles forem encerrar o universo de Walking Dead, ele vai convergir para um ponto, assim. Dá pra ver a questão da gasolina, as questões que rolam em Fear lá, o que tá rolando, enfim, os grupos, o que tá rolando lá desde os helicópteros. E, cara, pra mim isso foi genial, a maneira como eles introduziram essas questões de helicóptero, de grupo. Porque, cara, lá atrás isso acontecia, em The Walking Dead, quando a gente nem sabia que ia ter uma série falando sobre isso. Então, eu acho assim, ó, talvez das últimas séries que eu me lembro, eu acho que foi a construção mais longa e que foi plantada, assim, com muita calma e bem aos poucos, para deixar a gente bem curioso. Então, por isso que a galera chegou louca para saber tudo sobre do helicóptero, sobre o grupo e tudo mais. E nem ninguém queria saber de adolescente, todo mundo queria saber o grupo, o helicóptero, o que tá acontecendo, a cura. E, cara, pô, imagina a cura, né, meu? No início de The Walking Dead, até a metade, talvez, ali, os caras falavam, assim, eu me lembro que puta, me esqueci o nome agora, do produtor, do escritor lá, o Robert Kirkman, né? Ele chegou a dizer assim, não, The Walking Dead não vai abordar a cura, ponto. Claro, ele tem um histórico de falar várias coisas que depois, né, mas ele também já saiu, acho que há um tempo, ele tinha saído já do núcleo central, eu acho também, então os caras meio que revisitaram esse conceito que em algum momento ele tinha botado um ponto final nisso. A galerinha foi lá, apagou esse ponto e tocou ficha. E eu acho que, cara, acho que a segunda temporada vai ser muito focado nisso. Primeiro porque eles precisam avançar e mostrar e costurar, né? Que é o que a gente vem falando aí, que eu acho que é um dos principais motivos da série. E segundo que, pelo menos todo esse grande núcleo que foi apresentado, ou pequeno núcleo no caso, né? Dos adolescentes, tá estabelecido. A gente sabe quem é quem, a gente sabe pelo que eles passaram, e a gente vai ver, claro, foi introduzido um outro grupo no final, né? Ali com o Will e tal. Pois é. E que é uma coisa que que a galera no meio do mato lá, não sei o que vai sair dali, mas eu não acredito, assim, que eles vão passar toda a segunda temporada desenvolvendo o personagem, assim, no nível que eles fizeram na primeira. Então eu acho que pra galera que tava ansiosa por ver o CRM, por ver a galera da cura, eu acho que vai ter bastante isso na segunda temporada. E, cara, o que tu achou da mãe e da filha? E tudo que elas aprontaram nessa primeira temporada? No momento que eu descobri que era mãe e filha, né, que vai falado, assim, aberto, meu Deus, cara, meu Deus. Porque é bom, tipo, eu gostei, entendeu? Não pode. A minha reação na hora foi assim, ó, não pode ser, não, tu tá de sacanagem. Porque, cara, eles jogaram uma isca no início dessa temporada e eu me atirei com tudo, cara, porque eles, não sei se tu lembra, ou a galera aí tá lembrado, que teve aquela personagem lá, que lá em Fear the Walking Dead, do grupo, que até teve com a relação lá com a El e tal. Me esqueci o nome, se eu me lembro é Al, mas eu não me lembro o nome dela, falaram até em Fear the Walking Dead. E eu achei que poderia realmente ser ela, aquela mulher que apareceu lá em Fear, a filha da Elizabeth. E eu acho que foi o objetivo deles que muita gente pensasse isso, entendeu? Porque, cara, em nenhum momento passou pela minha cabeça que a Huck seria a filha dela, cara. E aí, isso diz muito sobre a Elizabeth. O quão ela tá comprometida ou submetida, a gente vai, né, entender, eu acho isso melhor. Eles também colocaram um elemento importante ali, que é o pai, né, que ficou bem no ar isso. Muito no ar. E a gente não sabe, eu acho que isso vai retornar também. Mas, cara, me surpreendeu muito. E explicou todas as ações da Huck, de que tudo ela tava por trás e orquestrando, mas ainda por trás, cara,
é muito de explodir a cabeça, porque a Huck tava ali no meio do grupo orquestrando tudo, toda a relação da Hope com todos os pessoal do grupo. E por trás dela tava a Elizabeth ainda orquestrando isso. Então, cara, é um nível, é um Inception de controle, assim, que é um negócio muito louco, cara. E eles, em nenhum momento eu consegui sacar isso, assim, sabe? Sim. Pois é, cara, até teve um comentário, tá? Num vídeo de crítica que rolou aqui na Take do episódio... É do episódio 10 mesmo. Que falando que tinha algum problema ali, tá? De como que a série estava apresentando a Huck quando a Huck chegou no campo. Né? Que tem um momento lá que a Huck está sendo indagada pelo Félix e o Will chega, né? Que é o momento que o Will acaba conhecendo o Félix. É basicamente isso, né? E a Huck tá indo lá, a gente já entendeu, né? Nesse momento já tá mostrado pra gente, indo porque a Elizabeth mandou ela ir. Ponto. Sim. E daí, o momento que o Will e o Félix começam a não ter relacionamento, mas que eles se conhecem a partir dali, que vai acontecer um negócio que é desse momento da Huck, nessa linha temporal tem problema. De acordo com o que a série estava mostrando pra gente, essa linha temporal tá com problema. Tá? Eu não quis pensar muito nessa parte, entendeu? Nessa parte, assim, porque se eu começasse a pensar muito, eu acho que eu ia achar o problema também, né? Mas eu entendi o que foi falado no comentário, assim, porque faz sentido. Eu li esse comentário. Tá? Eu li e eu fiz a mesma coisa. Vamos ver, deixei assim. Pois é, cara, porque assim, se tiver um problema, tomara que tenha sido aquelas coisas de Walking Dead, assim, sabe? Tá ali, entendeu? Foi, a gente só botou porque ia ficar bom pra série no momento. Não pensamos muito aqui, mas é isso aqui, tá? O que tu acha que, assim, que a série, querendo ou não, além dessa parte da cura, né? A Hope, tu acha que ela realmente vai ser esse fato de... Cara, será diferencial como está sendo colocado, né? Pelo menos pelo pai, e daí que acabou envolvendo a doutora, que, né, nesse momento eles estão no relacionamento lá, que a doutora passou pra Elizabeth, que a Elizabeth passou pra Huck, e a Huck vai falar que a Hope realmente vai ter essa importância real, cara, pra ser um diferencial pra achar essa cura? Eu acho que não. Porém, eu acho que ela sim é muito inteligente. Eu acho que ela é acima da média. Talvez nem ela saiba a questão do quanto ela é inteligente. Mas até pela maneira que eles construíram isso no final e da participação que a Iris sempre teve e pela construção que eles também vinham tendo. E como começou o último episódio? Começou mostrando elas no berço, retomando aquela fala de, não, elas estão sempre juntas desde que nasceram e tal. Então eu acho que ela vai pra lá, não vai ser o suficiente e aí vão acontecer coisas, talvez eles comecem a correr um risco por conta disso. Tanto o pai acho que já tá em risco, né, pela aquela fala, já tá ali, já tá na marca lá, né. Então eu acho que a Hope ela vai ter inteligência suficiente, eu acho que pra jogar com isso de beleza, sou um trunfo e vou jogar isso a meu favor até onde der, mas eu acho que em algum momento vão sacar que tem alguma coisa errada, sabe? E aí o bicho vai pegar, mas eu acho que daí nesse ponto talvez a Iris já vai estar indo em direção, meio que seguindo o plano original, agora pra salvar os dois, né? Porque antes era pra salvar só o Léo, agora é pra salvar o Léo e a Hope, né, cara? Exato. Cara, e teve alguma coisa assim, que tu pode colocar como contra na série, assim, alguma coisa que tu viu e que tu, cara, não gostei. Seja da linguagem, seja de personagem, seja de até algum arco da história apresentada ali, alguma coisa que tu viu que tu não gostou. Cara, é que eu sou aquele fã que é muito paciente, cara. Eu sou aquele fã que é muito assim, não, o fã que passa pano, sabe? Eu sou o cara que passa pano, assim. Então, é difícil tem que ser algo muito, muito grave, assim, pra dizer, não, isso aqui não dá pra aceitar. Mas, tentando pensar, assim, cara, o personagem do Percy, ele nunca... Eu sempre fiquei com ele meio entalado, assim, não sei se pela construção mesmo do personagem, eu acho que ele é um personagem importante, assim, que se mostrou muito importante, né? Até em contrapartida depois quando o Elton acha ele e tudo mais, mas
Eu não sei, cara, até nem sei te explicar muito bem, assim, mas acho que a interação dele meio até com a Iris, assim, não encaixou, faltou, não sei se chegou onde tinha que chegar, sabe? Acho que funcionou, mas talvez algo que, assim, ficou mais ou menos pra mim era a função que ele teve ali mais ativa, assim, sabe? Eu acho que ele foi meio que tava ali, né? E aí até o personagem não me desceu muito, então eu talvez ressaltaria esse ponto, assim, apenas. E alguma coisa, cara, assim, positivo que a gente ainda não tocou, que tu ainda... Cara, isso aqui não tem como não deixar de falar. Cara, pra mim o Elton, cara, porque eu acho que o Elton, ele ele é um potencial ali pra ser um cara, porque ele pode juntar muito a inteligência que ele tem com uma questão a mais de ação, sabe? Porque às vezes tu pegava e fazia um contraponto com o Eugene lá de The Walking Dead, só que o Eugene era o cara inteligente, mas que nunca quase tomava ação, entendeu? E o Elton, eu acho que ele é diferente, cara. Então, eu acho que pra mim ele é um dos principais pontos, assim, ó. Eu espero que ele tenha muita participação, muito impacto positivo na segunda temporada, cara. Eu acho que pra mim é um principal destaque, assim, o que eu mais gostei, assim, na série, assim, se eu fosse destacar essa... É o Elton, muito pelo como ele começou, aquela, né, pela questão mais frágil, tu olha o cara talvez mais frágil do grupo, mas é o cara que fez as coisas acontecerem muito ali, às vezes, ou nos bastidores, ou até agindo, né, como a gente viu mais no final. Ele é um ponto, sei lá, decisivo pra... Pô, ele salva uma pessoa, cara, tá? Por mais que seja um personagem ali que não é dos principais, ele consegue salvar a pessoa independente de qualquer coisa. Que eu até, no momento onde ele tá sendo confrontado pelos zumbis ali, eu tive 2 problemas com aquela cena, tá? Isso eu vou ter que te falar. Por exemplo, o primeiro é que, cara, a solução que a série tava dando de ele não tem mais o que fazer e ele vai ter que sim, né? Porque ele tava conversando ali com o espírito do PCD, né? Sei lá se era o espírito, se era a cabeça dele que tava pensando ali qualquer coisa que era, mas ele tava meio que entendendo que ele não tinha mais solução. No momento que ele dá as costas e ele tá indo embora, cara, que coisa perfeita pra esse personagem, porque é uma coisa horrível, né, a decisão que ele teve que tomar de ter que abandonar porque não tem mais o que fazer, mas por causa da sobrevivência dele, porque senão os dois vão morrer. É isso que vai acontecer, os dois vão morrer. Ele não vai conseguir proteger ao mesmo tempo, né, justamente por isso que tu falou, né, por ele ser frágil. E daí, pô, tá, ele tem aquelas coisas de Walking Dead, ele decide, não, vou lá, vou lá, tira a mochila, vai lá, pega o negócio e vai pra cima, não sei o quê. Só que o problema é que, pra mim, quando ele faz isso, tá, ele mata os zumbis muito fácil, cara, muito fácil. Porque até na crítica eu cheguei a falar assim, pô, de vez em quando o Walking Dead tem 2 tipos de zumbi pra gente, assim. Tem aquele zumbi malandro, né, o zumbi esperto, tipo uns zumbis sussurradores, assim, né. E, cara, aquele zumbi que tá ligado, entendeu, que ele vai atrás e vai te pegar. É isso, e é rápido. E tem o zumbi bobão. Ali tava muito zumbi bobão. Porque o zumbi tava ali, daí ele deu uma mexidinha e já morreu. Aí o outro que já podia ter ido e ter pego, o Elton, entendeu? Não, ele só olhou. Só viu. Tá. E daí o Elton veio e matou o outro. Então esse momentinho ali, entendeu? Que eu tive um problema, porque eu tava gostando muito, acho, da primeira opção. E daí quando teve aquele retorno ali, a conclusão do retorno eu não gostei. Porque daí o Elton, cara, conseguiu matar muito fácil e os zumbis também eram os zumbis da parte bobão de Walking Dead. Assim. Eu concordo e eu tive o mesmo estranhamento porque o primeiro zumbi, ele dá um chute, tipo, na cintura do zumbi, assim, e ele cai. E aí ele vai lá, ata os dois e dá com a chave. Só que daí eu pensei, tá, mas o primeiro zumbi só deu um chute e o zumbi morreu, não, um chute na cintura e o zumbi morreu, tá ligado? E aí... Foi verdade, tem esse ponto. E na real tem um outro ponto antes disso até, quando ele vai achar que é o negócio do vento e que a folha cai no sangue, assim. Aquilo ali até, cara, até tem um erro se tu olhar a cena, eu acho, que a folha cai no sangue, só que é como se a folha recebesse 2 pingos em cima, assim, não tinha como, impossível aquela folha ter 2 pingos de sangue do jeito que tava, sabe? Porque a folha caiu no sangue, assim. Mas, cara, é o tipo de coisa que eu... beleza, vai, tá. Eu entendi o porquê, sabe? Mas de fato, cara, de fato, assim, se for analisar sobre esse aspecto, da folha até beleza, mas o do zumbi, cara, morrer com um chute na cintura, eu acho que isso aí foi brabo também.
Eu imaginei muito, pô, se ele tá cara, ele pode estar no Fear, ele vai morrer. O zumbi do Fear, ele não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar. O segundo zumbi vai dar um chute na perna. Vai dar um chute na perna do Elton, o Elton vai cair. O zumbi do Fear é mais rasteira. Pode ter uma diferença de estado ali, entendeu? O zumbi é diferente de cada estado. Pode ter. A única coisinha assim dessa cena, cara, que pra mim pegou foi isso mesmo. Mas eu também concordo, cara, o personagem do Elton é muito interessante também. Muito. Os dois ali, pra mim, eles ganham muito, cara. O Silas e o Elton ganham muito, assim. Tanto pelo drama e a maneira como esse personagem se transforma no decorrer da série. Mas, cara, então, veredito final sobre prós e contras. Pra ti, muito mais prós do que contras. Muito mais prós. Sim, porque os contras eu fui de sangue doce, vamos dizer assim, né? Eu consegui entender, relativizar, eu acho que é a palavra, porque, cara, tinha algumas coisas que eles precisavam fazer pra conseguir equilibrar a série. A série não poderia ser só CRM, só o grupo lá, não tinha como, porque senão ia ser um filme, ia ser um Vingadores, assim, beleza, um filme de 3 horas, mas ia ser um filme, não tinha como. E eles precisavam colocar esses personagens, cara. E eu acho que esses personagens realmente vão ser importantes, assim. Então, acho que muito mais prós eles levaram. Eles responderam algumas perguntas, criaram outras, e no meio disso nos divertiram. E os contras foi que, às vezes, sim, eles pegaram ali, né, o grupinho Sessão da Tarde, os Goonies ali do Apocalipse e tal. Mas eu consegui passar de boa por isso, assim. Talvez alguém mais crítico, ou alguém que prefere mais o gênero horror, assim, tenha sofrido mais. Então, mas eu não sofri tanto com isso, assim. E Henrique, pra quem ainda não conhece, onde é que acha o Papo Walker? Galera, o Papo Walker é um podcast que ele já tá, principalmente no Spotify, foi o primeiro lugar que a gente colocou ele, e a gente tá começando a colocar ele no YouTube também. Então a gente colocou primeiro lá a capinha com áudio, agora a gente já tá trazendo uns vídeos ali. Então, além do Google Podcast, também tá disponível, mas principalmente Spotify e no YouTube. Aí também tem o nosso Instagram, a gente larga lá os teaser, né, como o The Walking Dead gosta de fazer com a gente, também larga lá uns pedacinhos só pra deixar a gente curioso. Então a gente também tem o Instagram, é papowalker.podcast. Então segue lá a gente, que também vai ficar por dentro do que tá acontecendo. Então, galera, agora, se não assistiu o World Beyond por qualquer coisa, vai assistir, vale muito a pena. E se não mesmo se tenha problema com essa parte adolescente da série, confia, porque ali existe todo um porquê de acontecer assim. É esse que é o principal. Certo, gente? Então, isso aí. Falei? Não, eu ia dizer que vai valer a pena. Passa por isso que vai valer a pena, e a segunda temporada vai ser muito louca, eu acho. Tô apostando muito. Então, se não viu ou desistiu no meio, que às vezes a galera dá aquela desistida, né? Então, vai, segue firme. No final fica super bom e a segunda temporada vai bombar. Então, gente, abraço e até a próxima. Próximo vídeo a gente vai falar uma coisa assim, até básica, assim, sobre o Walker Dead. Só isso. Valeu, pessoal.